E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Uhul! O nosso podcast aqui da Escola Revolution. Esse é o episódio 73. 73, gente? Não, tô louco. O Murilo não sabe nem o episódio, gente. Lascou aí. É o 173. Esse é o episódio número 71. 71, cara. O que aconteceu em 71? Eu não sei porque eu não tava nascido. Eu não tenho como falar. Se alguém lembra aí que episódio histórico aconteceu em 71, fala aí pra gente. Fatos históricos, Sala 1604. Ou se tem alguma parada cabalística com o número 71, né? Se você lembra de algo cabalístico com o número 71, por favor, fale pra gente. Eu sou o Murilo e comigo está aqui o nosso querido Gustavo Ribeiro. E aí, galera, tudo bem? Eu prometo que hoje eu vou tentar falar o mínimo de tipos possível, tá? Eu tô me controlando. Ah, é verdade. Tô me controlando, eu sei que eu sofro um bullying intenso todas as Pô, vezes. o Gustavo é um querido, grava aí podcasts, conteúdos irados pra vocês. Vocês ficam reclamando que ele fala tipo demais. É, exato. Tipo. A galera vai botar um contador de tipo no próximo podcast. É, vocês reclamam aí dele, mas eu tenho certeza que vocês têm algum vício de linguagem também. Aí, quero ver o que vocês falam nos seus vícios de linguagem. Vocês já deram like aí? Faz favor de dar um like aí, gente. Se você não deu um like ainda, aperta esse botão aí. Segue a gente, você já segue a gente, por favor. Se não segue a gente, vai lá seguir a gente. Vai ativar o sininho. Ativa o sininho aí que ajuda um monte. Ativa esse sininho agora! Agora! E Você nesse pediu momento like? eu não falei nenhum tipo, hein? É. Falei tudo isso sem nenhum tipo. Antes de você pedir like, meninas, tem que falar o que a gente vai falar hoje aqui. A gente vai falar hoje sobre um tema... sobre a vida. Vocês já assistiram aquele filme Árvore da Vida? A gente vai contar hoje o segredo do universo pra vocês, entendeu? Hoje vai ser isso. A gente vai contar pra vocês o segredo da vida. O Murilo vai contar o que ele descobriu aqui e vai revelar pra gente qual que é o segredo de viver. Muito bem, isso aí mesmo. Quase isso. Ai, meu Deus. Bom, gente, sobre o que é o tema de hoje? A gente quer falar o seguinte: o que a gente mais tem aqui nesse estilo de vida que a gente leva, que é de estudar muito, a gente se pega com muitas pessoas se cobrando demais com relação a estudo e a trabalho. É claro que se cobrar é uma coisa boa, o Gustavo aí é profissional nisso, mas essa cobrança ela não tem que ser tipo uma tortura para você e essa rotina não pode ser um problema na sua vida. A gente tem que levar tudo isso aí na maciota, porque é uma coisa muito legal que a gente faz e eu tenho certeza que todo mundo começou a fazer isso porque ama fazer isso. E isso não pode se tornar um problema, isso tem que ser uma coisa boa na sua vida. E as pessoas têm que saber lidar também com as dificuldades, né? Exatamente. Acho que é pra isso que a gente tá conversando aqui. Então é isso aí, vamos bater um papo sobre isso. E antes de começar esse episódio, agora sim, Gustavo, vai. Então, você aí, que não deixou o like ainda, entendeu? Deixa esse like, e assina esse canal agora. Se você não assinou não ativou esse sininho, assina ele agora, beleza? É isso aí, deixa um like aí. Você sabe que se você deixar um like, você vai receber vai trazer a pessoa amada em 7 dias. Então você já sabe que aqui o bicho é forte, hein? Tá, então vamos começar. Esse tema é bem legal, eu acho, no geral, porque eu me vejo muito enfrentando isso todos os dias, sabe? E acho que ao longo dos anos eu fiz muito tempo de psicóloga, sempre fui uma criança bem problemática, então eu tenho um nível de autoanálise relativamente legal, assim, sabe? Eu fiz mais de 12 anos quando era pequeno. Excesso de bullying, gente, faz isso com a pessoa, fode. Não façam bullying, otários. Não façam bullying, otário, fode a mente da pessoa. Mas até certo ponto foi bem construtivo pra mim de diversas maneiras, sabe? Porque eu sempre fui uma criança muito ansiosa, sabe? E eu acho que isso que a gente tá falando sobre cobrança tá muito ligado ao processo de ser ansioso, sabe? Exato. Tá muito ligado à ansiedade das pessoas, sabe? O cobrar por agora, o não deu, sabe? Então você se cobra por algo que você vê que você quer ser no futuro. E eu acho que essa cobrança de resultado tá muito ligado com o resultado que a gente tá esperando lá na frente. E eu acho que as coisas começam a mudar muito quando você começa a ser um pouco mais autocrítico com si próprio, sabe? De ver o quanto você tá evoluindo
E de se analisar numa base diária, não numa base... deu algo errado, fudeu, minha vida acabou, sabe? O dia acabou, a noite escureceu, minha mãe morreu, sabe? Lascou. A mãe morreu é uma coisa pesada, cara. Saca? Mas acho que o que as pessoas... Não que eu seja o sabedor de tudo, mas o que as pessoas têm que entender é que por mais que a gente faça algo que a gente gosta, isso ainda inclui dificuldades. Por quê? Porque até certo ponto a gente se importa com aquilo que a gente tá fazendo. Uhum. Sabe? E o fato de você se importar com uma parada que você tá fazendo, diferente de um cara que tá trabalhando com uma parada que teoricamente ele não se importa, que ele tá trabalhando tipo de tal horário até tal horário só pra poder sair do serviço. Exato. Quando você não chega naquele lugar que você quer, não é pesado só pro seu empregador, sabe? Porque você não bateu a meta. Você não tá batendo a sua meta pessoal, sabe? Você não tá chegando aonde você queria chegar. E é numa parada que importa pra você, em que você se preocupa e que você estima e que você quer muito melhorar e você não tá conseguindo até certo ponto alcançar. Mas a gente esquece, de certa maneira, que a vida é basicamente isso, sabe? É tentar e não conseguir, tentar e não conseguir, tentar e não conseguir. É tentativa e erro. Só que uma coisa que atrasa muito o processo das pessoas é isso. É você parar pra pensar que... Na verdade, é de você parar pra sofrer, sabe? Pra sofrer por algo que não aconteceu lá na frente. Porque é muito... É como o Murilo falou, às vezes você pega, tipo, eu vou fazer tal coisa tal dia. E você não consegue fazer isso. Aí você, meu Deus... Fica na bosta. Agora não consegui estudar 92 horas aqui essa semana e não deu, e foi uma merda isso. Só que acho que a grande diferença da maioria das pessoas é no processo de aprendizado disso, sabe? De sentir isso de uma maneira e tentar ver o que se pode mudar, sabe? Porque às vezes a gente faz cobranças que são meio que irrealistas, assim, sabe? E não dizendo que, tipo, a gente não possa se cobrar e estudar 10 horas, é uma parada que, tipo, beleza, não é muito saudável, você tem que ter uma vida muito regrada pra fazer esse tipo de coisa, mas se você não consegue fazer isso, tente trazer um aprendizado disso, sabe? De entender suas limitações, sabe? E de entender o que você pode fazer no momento que você tá da vida, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. O que aconteceu comigo no feriado de 7 de setembro agora foi que, assim, eu tava numa rotina bem legal de estudar, sabe? Eu tava conseguindo parar ali pelo menos 2 horas por dia e estudar alguma coisa, desenho ou 3D. Aí chegou o feriado de 7 de setembro, eu pensei, que massa, eu vou ter 4 dias pra estudar e vai ser bem foda. Só que o que aconteceu no feriado de 7 de setembro? Teve Gibicon. Não é Gibicon fazem 4 anos já. Bienal de quadrinho, vai, essa velho. Bienal de quadrinhos de Curitiba. E daí a Revo tava lá com o stand e a gente ficou os 4 dias lá. E daí o que acontecia é que eu chegava em casa... morto. E, obviamente, eu não conseguia estudar. E aí chegou no domingo, começou a bater aquela ansiedade no domingo à noite, pensando, putz, que bosta, passaram 4 dias, isso é quase uma semana, eu não consegui fazer nada. E eu morri, acabou minha vida, tudo que eu estudei não valeu pra nada, eu sou um merda. E daí uma hora eu parei e pensei, não, peraí, que tá errado essa porra. O que me ajudou foi ter reconhecido essa limitação do evento, sabe? Tipo, beleza, passaram esses 4 dias, eu tô cansado. Eu vou deitar nesse sofá e eu vou assistir um filme e dormir. E eu vou dizer que tipo, foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Porque na segunda-feira eu acordei descansado e acordei com um gás a mais, assim, sabe? Então, passaram 4 dias que eu não estudei e eu não levei isso como uma coisa prejudicial pra mim, sabe? O que aconteceu? Daí na segunda-feira eu consegui estudar muito... Eu não estudei muito, mas eu estudei muito bem, sabe? Eu consegui me concentrar no que eu tava fazendo e foi ótimo. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar, tipo, é claro que tem que ter uma cobrança pessoal da gente estudar. Sim. Mas, como eu falei no início, isso não precisa ser um sofrimento, né? A gente tem que levar isso numa boa, assim. Eu acho que, assim, toda cobrança, ela pode ser, tipo... Ela pode ter 2 níveis supomos, de efeito na gente, sabe? A gente pode ter uma cobrança que é uma cobrança saudável, sabe? Isso não tem a ver com a intensidade da cobrança, sabe? Tipo, se eu tô sendo bravo comigo mesmo. Isso tem a ver em como você aceita a cobrança e como você vê aquilo que você tá cobrando. Tipo, beleza, eu não consegui estudar esse dia, sabe? Não consegui estudar esse dia. Tipo, você pode ficar, tipo... você tem que pensar de uma maneira pragmática, assim, sabe? Eu sei que é difícil você pensar de uma maneira... Pra maioria de nós,
pensar de uma maneira pragmática, porque a gente tem uma tendência natural a sofrer. Mas eu acho que, no geral, como você vê isso que você vê como um problema, assim, sabe? Por quê? Tem alguma coisa que você poderia ter feito pra mudar isso, sabe? O fato de você se incomodar com isso vai só te atrapalhar, primeiro, no que você tá fazendo, sabe? Segundo, numa oportunidade que você tava tendo de conhecer pessoas e, às vezes, obter um resultado em termos de networking que você poderia colher só no futuro da sua vida, sabe? Que agora tem muita coisa que acontece com a gente que a gente só vê, só consegue juntar os pontos lá na frente, bem lá na frente, bem lá no futuro, sabe? E, assim, sofrer por não ter concluído essa tarefa não vai ajudar você a concluir ela. Porque ela já não foi concluída, meu amigo. Entendeu? Ela já não foi concluída. Então não adianta você ficar pensando, eu não consegui fazer, eu sou um lixo humano da face da Terra. Não, você tem que partir pra frente. Beleza, massa, não deu dessa vez? Não deu. Então o que eu posso fazer pra conseguir estudar mais? Porque é algo que eu quero, algo que eu sinto que eu gosto, algo que eu sinto que eu tenho a necessidade de fazer, de estudar, quer me desenvolver como artista, quer fazer todas essas coisas. Você tem que ser, bem autocrítico pra poder fazer isso. E essa autocrítica tem que ser uma autocrítica saudável. Pô, eu não consegui fazer isso esse final de semana, mas se eu me ajeitar assim, assado, eu vou conseguir em um outro momento. Porque na vida vão surgir um monte de coisas que vão falar pra gente assim, ou bem nesse momento, vai ser sempre na hora que você quer estudar que vai acontecer alguma coisa que vai fazer você não estudar. Mas ao mesmo tempo, isso não é uma desculpa pra você não estudar, sabe? A questão é mais da rotina. De você ter uma rotina de estudo, de você ver, às vezes eu não consigo 4, mas 1 hora tá legal. Tem gente que consegue 10, porque vive uma situação de não precisar trabalhar, ou pode só se dedicar ao estudo. Depende muito da pessoa. E você tem que entender esse seu background, essa sua realidade, pra ver o que é possível pra você. E eu não tô dizendo nesse sentido que, pelo fato de você trabalhar ou fazer aquilo, isso pode ter um limite, sabe? Mas que isso pode ter um limite no sentido de, eu só posso estudar tantas horas porque eu trabalho. Não, aí vai de quão saudável você é e de quando você consegue levar a vida. Mas precisa haver uma autocrítica muito saudável para que você consiga se desenvolver. Porque o sofrimento, ele faz parte do processo, mas ele também tem que ser um processo consciente, sabe? E lógico até certo ponto. Porque você precisa pensar, o que tá ajudando a minha pessoa a sofrer por algo que eu não fiz? Sabe? Beleza, o tempo passou, velho. O tempo passou, sabe? O tempo passou e você não tem que fazer com o que o tempo passou. Você tem o que fazer de hoje pra frente, sabe? Você não tem o que fazer com os erros que já foram cometidos. Não dá pra ficar falando, se a gente tivesse feito isso certo, ou se isso tivesse acontecido, ou se aquilo tivesse acontecido. Não tem o que se fazer com isso. O que você tem, na verdade, é que aprender com isso e tentar melhorar. Sabe? A gente melhora... É difícil entender isso, mas o ser humano é muito difícil de mudar, assim. E a mudança vem de uma maneira muito paulatina. Não é da noite pro dia. São poucas as pessoas que conseguem da noite pro dia falar assim, hoje eu vou estudar 1 hora e amanhã eu vou estudar 10 e vou estar de boa com estudando 10, sabe? Aí você vai chegar num ponto também que você vai estar conseguindo estudar, mas você vai estar passando pela frustração de não estar aprendendo na velocidade que você quer. Sabe? Que você vai se sentir frustrado, você vai se sentir mal. Então é sempre como você vê isso e como você vê o seu caminho, sabe? Pô, eu não consegui aprender isso nesse momento. Então vamos refletir sobre isso, vamos ver o que eu posso melhorar, sabe? Mas é sempre se analisar a si próprio, sabe? Olha eu há 6 meses atrás e olha eu agora. Acho que eu tô, bem melhor como artista, como profissional, de diversas maneiras. E é uma coisa que eu sempre fiz muito comigo, especialmente, eu tô falando disso porque eu fui uma pessoa que super me autocritiquei, sabe? Que eu venho de outros 2 cursos, eu demorei pra entrar na área, então eu falava assim, não, eu entrei tarde demais, não sei o que lá, sabe? O tempo já passou. E não, cara, não tem essa do tempo passou. Enquanto há tempo, assim. Todo dia é dia. E até uma questão reversa disso que você falou de comparar você há 6 meses atrás ou não. Pode ser que há 6 meses atrás você fosse uma máquina de estudar e 6 meses depois você é um vagabundo completo. Mas aí tem que entrar a crítica saudável, né? Você tem que pensar, tem que voltar a ser como eu era, não, meu Deus, como eu sou um bosta agora. Exato. Se você vê, se você estava estudando mais há 6 meses atrás, você tá olhando pra trás e você tá falhando, e você tá fazendo uma autocrítica sua, olha como eu estudava e olha como agora eu não estou estudando. Por que eu não estou estudando tanto? O que aconteceu na minha vida?
sabe? Que problemas estão fazendo com que eu não estude? É. Mas, no geral, o que a gente tem que entender é que estudar não é fácil, sabe? Atingir um objetivo de ser bom em alguma coisa não é fácil. Isso vai envolver sofrimento, frustração, e é muito importante todo mundo fazer uma autoanálise de si próprio muito grande, porque você tá nessa jornada de fazer algo que você gosta e você se cobrar nesse nível pode acarretar em coisas muito perigosas, sabe? Depressão, um monte de coisa. Então é por isso que é muito bom a gente sempre ter essa análise bem profunda do que a gente tá fazendo. E um respeito muito grande com o que a gente pode e com os nossos limites e com quanto a gente pode estourar os nossos limites. Porque é muito fácil a gente cair num ponto de, meu Deus, eu amo isso e eu não consegui fazer nem o que eu amo, sabe? Então o que vai ser da minha vida? Você pode, sofrer pro resto da vida por isso, sabe? Então é muito importante como a gente vê as coisas, sabe? E a gente se você tá na posição de poder estudar pra fazer, e você tá numa posição privilegiada, automaticamente. Porque você considera que você pode, e não é financeira, porque você tá numa faixa da sociedade em que você pode considerar trabalhar com jogos, entende? E eu não tô dizendo que por a gente estar nessa faixa privilegiada da sociedade, a gente não pode sofrer, mas é que também a gente tem que reconhecer o nosso privilégio de poder estar fazendo isso, sabe? Mas é aquela parada, sempre de uma maneira saudável. Porque tudo tem o seu tempo. Eu acho que a melhor medida para isso é trabalhar a ansiedade. Sabe? É trabalhar a ansiedade. A ansiedade é o maior problema, acho que de 90% da galera da nossa área, sabe? Ser ansioso demais, pensar demais no futuro, pensar demais nas coisas que deram problema, nos objetivos que a gente não alcançou. E o que tem muito funcionado para mim é um dia de cada vez, no sentido de eu dormir com a cabeça tranquila, sabendo que eu fiz o meu melhor nesse dia. Eu posso não estar fazendo tudo, mas eu sei que eu fiz o meu melhor. Sabe? Eu sei que eu fiz o meu melhor, eu sei que eu vou fazer todo dia um pouco melhor, sabe? Um pouco melhor. Porque eu sempre vou botar minha barra muito lá em cima pra ver o quanto eu consigo fazer. Mas é muito importante isso, é você trabalhar um dia de cada vez, porque a maioria dos objetivos que a gente tem na vida são de longo prazo. A gente tende a achar que eles podem ter um resultado a curto prazo. Sabe? É tipo aquela história, vou estudar em 2 anos e você é tipo o mestre da pintura. Não! Bem difícil isso acontecer, sabe? Algumas pessoas podem conseguir isso, mas a grande maioria não vai conseguir. Não vai conseguir fazer isso. Vai ter um tempo um pouco maior de estudo, vai ter um tempo um pouco maior de desenvolvimento. E é legal entender isso também, sabe? Que às vezes você vai estar indo por uma rota diferente, em que você vai aprender outras coisas, em que você vai amadurecer de um jeito diferente, de um cara que, sei lá, evolui artisticamente tão rápido. Então é sempre legal se orgulhar do seu caminho, assim, sabe? Não existe um caminho certo e um caminho errado. Existem caminhos. Sim. Eu acho legal pensar que quanto mais você sabe uma coisa, mais é difícil você aprender mais coisas sobre ela. Então, e muita gente não tem consciência disso, sabe? Então, tem muita gente que tem um avanço muito rápido quando você começa a aprender alguma coisa, e aí você começa a estagnar. E aí você começa a achar que você que é ruim, e sei lá, mas acontece que é realmente isso. Quanto mais você aprende, mais difícil é você evoluir. Exato. Você chegam em alguns estágios em que a evolução é muito mais devagar, sabe? Muito mais paulatina. Então é de você reconhecer todos esses processos para poder melhorar. Mas é aquilo que a gente tava falando. Trabalhem um dia de cada vez, sabe? Um dia de cada vez as coisas sempre funcionam melhor. Eu vou lidar com por exemplo, passar uma situação pessoal. Eu tô fazendo um projeto aqui na escola e eu tenho um deadline para entregar esse projeto, sabe? Eu tô numa situação em que, no caso, eu não dependo mais só da minha pessoa, eu dependo de um conjunto de pessoas para concluir esse projeto. Só que o que acontece é que quando você está fazendo um trabalho em grupo, o nível de ansiedade vai para enésima potência. Por quê? E contextualizando, né? Tipo, não é um projeto tipo um freela que você está entregando. É uma produção, é um curta-metragem gigante, complexo, de um alto nível técnico, assim, né? E não depende só da gente, né? Porque aqui nós temos os modeladores, mas os animadores, tem animador, tem rigger. Por exemplo, um exemplo é que os animadores são do mundo inteiro.
sabe? Então é um processo difícil de... Então não depende da gente sentar e fazer, depende da gente sentar e tem que esperar o trabalho de outras pessoas. Exato. Aí é que entra uma parada, tipo, um novo, acho que por exemplo, em termos de ansiedade foi um momento que eu evolui bastante na minha vida, foi aí, porque as coisas começaram a sair porque a gente tá no começo acostumado a viver muito dentro do nosso escopo, sabe? O que eu faço, eu termino e eu só dependo de mim. E nesse projeto a gente tem uma escala muito grande e é muita gente envolvida e a gente de mais de um país, sabe? E às vezes as pessoas não têm a mesma noção sua do projeto. Aí fulano atrasa, Beltrano deixa pra depois, aí corre um problema aqui, outro problema ali. Eu poderia basicamente pensar como eu pensava antes e falar assim, fodeu, sabe? E começar a surtar, vai dar tudo errado, vai dar a maior merda, não vai conseguir fazer isso, vai dar tipo a pior bosta do universo, vamos jogar da ponte amanhã. Saca? Mas não, aí é um momento que eu tenho que ter muito autocontrole, que eu preciso parar pra pensar que existe um limite até onde a pessoa, Gustavo, pode atuar, entendeu? E eu não posso ser um animador da noite pro dia, e eu não posso pegar na mão do cara pra ele fazer isso, sabe? E eu não posso, às vezes, entender o background cultural do cara, porque às vezes eu tô falando uma coisa e o cara entende uma outra coisa. Sei lá, uma pessoa que é da Índia, ele tem uma cultura diferente, ele entende emoções de uma maneira diferente. Então eu tenho que entender todo esse processo, que existe uma ponte entre a gente de comunicação, sabe? E entender que existe uma limitação dentro da minha pessoa em relação ao quanto eu posso fazer. Porque o problema seria, se eu achasse que eu pudesse resolver tudo, aí viria uma culpa da minha parte também. Então, como eu não posso fazer nada, até um certo ponto, a única coisa que eu posso fazer é me manter calmo e fazer meu melhor todo dia para garantir que a gente aumente nossas possibilidades de concluir isso, sabe? Sim. Eu podia surtar completamente, falar, meu Deus, fudeu, a gente não vai terminar, vai dar merda. Mas, às vezes eu fico um pouco assim. Mas o ideal é que na realidade, na lógica, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ter paciência e fazer minha parte. Porque se eu me estressar e se eu ficar mal, eu vou começar a afetar o meu trabalho, que vai afetar o projeto de uma maneira geral. Então é uma questão muito de autocontrole. Eu tenho que estar bem para as coisas estarem bem. Eu acho legal ressaltar que a gente fala tudo isso aqui, mas ninguém tem a mente de aço, né? Tipo, todo mundo sofre de vez em quando umas quedas aí, mas é o que o Gu falou, tipo, temos que ter o autocontrole pra recuperar as rédeas da situação. Nessa hora você tem que respirar e ver assim, eu realmente posso fazer alguma coisa? Sabe? Eu realmente posso fazer alguma coisa? Eu realmente tenho total controle da situação? Você realmente tinha controle de que ia ter a Gibicon no final de semana? Sabe? Então por que se culpabilizar por esse tipo de coisa, sabe? Não faz sentido, é um peso que a gente tá botando em nós mesmos, esse peso não tá vindo do exterior, esse peso tá vindo só da gente. Sabe? A gente tá fazendo a gente tá se pesando, a gente tá se medindo e, consequentemente, tá se considerando insuficiente sozinho, sem ninguém apontar o dedo pra gente, sabe? A gente tá fazendo, no fim, um desserviço a nós mesmos. Sabe? Então, por isso que é bom sempre... E não é que isso seja errado, faz parte do nosso processo de aprendizado sofrer, se culpabilizar até certo ponto, mas também tem que fazer parte do nosso processo entender o que está acontecendo, entender a circunstância geral e tentar encontrar um ponto de equilíbrio ali naquela vivência para você ver assim, o que você era capaz de fazer. Entender que até certo ponto não havia nada a ser feito. Você não pode controlar o tempo, você não pode voltar para o passado, sabe? Você não pode explodir a Bienal. Sabe? Porque ela não olhe, sabe? Então, é muito disso, de você entender as limitações. Às vezes, você tá estudando, aí sua mãe vai lá e te chama. Exato. Sabe? Ixi, isso aí rola direto. E faz parte. Você pode botar a culpa na sua mãe, ou você pode botar a culpa em você. Por exemplo, nos momentos em que você tá assistindo Netflix, que sua mãe não vem você chamar você não tá estudando, saca? Então, às vezes a vida ensina a gente as coisas de maneiras diferentes, sabe? E todos os processos são importantes, tanto de sofrer, quanto de até de se culpabilizar até certo ponto, mas o importante é como a gente sofre e como a gente vê esses processos. É importante sempre ter um olhar crítico pra tudo, sabe? De você olhar assim e... Beleza, sofri. Mas eu quero ficar bem, puta que pariu. Sabe? O que eu posso fazer? Existem casos que realmente você não vai poder se ajudar sozinho. Às vezes a pessoa passa por uma depressão, passa por uma situação, tipo, psicológica um pouco mais séria, que você precisa realmente procurar ajuda. Mas o você procurar ajuda vem com a autocrítica também.
Sabe? Você reconhecer que você tá tendo um problema. Você se analisando. Porque ninguém vai chegar pra você e falar assim, meu filho, eu vou aqui te levar no psicólogo agora pra você tomar uns remedinhos. Sabe? Não vai rolar. Então tem que existir esse processo de autocrítica muito presente, principalmente pra galera... Não principalmente pra galera que tá na nossa área, mas principalmente se há essa cobrança intensa. Tipo, sei lá, se vocês não estão, no caso, prestando um concurso, entrando numa empresa e foda-se a vida agora. Não foda-se a vida, mas quero ficar de boa agora na vida, sabe? E só viajar. Se vocês querem muito mais que isso, em termos de evolução pessoal e profissional. Nós temos que lembrar sempre que a nossa área, por mais que seja legal, ela não é fácil. E aprender essas coisas e evoluir nisso é tenso, então não dá pra perder o controle. A gente tem... Acho que a real, assim, a parada é abraçar a dificuldade. Exato. Tem uma coisa que eu ouvi falar, eu não sei quem foi que falou, mas é uma coisa que eu ouvi falar esses tempos atrás, que é bem real, assim. No meio de qualquer coisa que você vai fazer, que você se orgulha, tem muita dificuldade, muito sofrimento envolvido, sabe? Sei lá, se você vai correr uma maratona, é uma parada, a gente pode fazer uma analogia com uma parada física. Você vai passar um sofrimento, suas pernas vão tremer. A sola do teu pé vai cair. Exato. Você vai sofrer por aquele processo. Só que o quão você vai conseguir passar bem por esse processo não é sobre o seu corpo, é sobre sua cabeça, sabe? É sobre o quão bem a sua cabeça tá. E sobre o quão bem você consegue passar mentalmente por aquele processo. Exato. Existe o fator corpo, você precisa estar bem, sabe? Mas a cabeça é uma parte muito importante nesse processo. Então, para qualquer coisa que você faz, que você esteja curtindo, que você queira chegar em algum lugar, o sofrimento e a frustração estão altamente envolvidos. Não é porque você faz algo que você gosta que você não vai se sentir frustrado, que você não vai sofrer. Na real, é o contrário oposto disso. Você vai sofrer porque você se importa. Exato. Sabe? Porque você se importa, porque você quer muito que aquilo dê certo. Você quer muito que saia bom. E a questão é que não vai sair bom. Muitas vezes até sair bom. E você precisa passar bem por esse processo nos momentos em que não vai sair bom, que são muitos. Sabe? Você precisa entender que vão existir esses momentos, que você precisa sair de algo ruim pra chegar em algo bom, sabe? Às vezes tem gente que chega mais rápido, às vezes tem gente que chega mais devagar, mas é importante entender que não é só de flores que são feito, que é feito o processo. A gente vende essa ideia de que a gente ama, por isso vai tudo ser feliz. Na real, para algumas pessoas pode até ser isso, mas tem muita frustração envolvida no processo, sabe? E por isso que a gente precisa lidar, acho que de uma maneira cuidadosa com tudo isso, sabe? De uma maneira cuidadosa com si próprio, sabe? Consigo mesmo. Sendo muito consciente para poder passar por tudo isso. E também ver até certo ponto que, sei lá, trabalhar com concept, com ilustração é um emprego igual a qualquer um. A gente às vezes acaba botando, por gostar de novo, a gente acaba botando um peso a mais do que isso tem. A gente não vai ser o caralho de Steven Spielberg. Sim. Entendeu? No fim, você quer trabalhar numa empresa igual qualquer outra pessoa. Calha de você estar trabalhando numa empresa em que você sonhou em trabalhar, ou fazendo algo que você sonhou em trabalhar. Já pensou se você entra lá na Blizzard que você quer trabalhar e teu chefe é um escroto? Pode acontecer. Pode acontecer isso. Aí você vai olhar assim, meu Deus, sofri tanto pra chegar aqui e eu odiar meu chefe, sabe? Uhum. Então é muito disso. Às vezes também de diminuir um peso sobre o como você vê a área, essa nossa área, esse nosso campo e o que você quer fazer nisso, também ajuda você a passar por isso de uma maneira, enfrentar essas situações de uma maneira mais simples. Mas eu acho que no geral não existe um jeito fácil de passar por isso. Eu acho que o melhor jeito é viver um dia de cada vez, basicamente. Porque eventualmente tudo aquilo que você sonhou lá atrás, se você trabalhar um dia de cada vez, vai se juntar. Todos aqueles pontos lá, sabe, que você pensou quando você quis começar, se você trabalhar um dia de cada vez, sabe, eles vão se juntar lá na frente. Pode demorar 1, pode demorar 2, pode demorar 5, pode demorar 10 anos. Mas eles vão eventualmente se juntar. E é nisso que a gente tem que se segurar, sabe? Que esses pontos vão se juntar. E que a gente tem que ter paciência para eles se juntarem. A gente tem que fazer a nossa parte um dia de cada vez. Aí você vai pensar, às vezes a pessoa quando ela chegou, ela vê que tá lá um processo de 10 anos envolvido, do ponto em que ela sonhou até o ponto em que ela começou a chegar onde ela queria. Então, se você pensa no primeiro dia que você vai ter que chegar na Santa Mônica
em 1 ano, fodeu, entendeu? Porque se você se botava como meta 1 ano e você só chegou em 10, provavelmente no meio desse processo você vai acabar desistindo. Então por isso que é melhor você trabalhar um dia de cada vez, esperar que os pontos se juntem. Eu acho que é o Steve Jobs que falava isso, tem uma palestra dele que ele falava tipo, de você tomar decisões e daí você guarda essas decisões no bolso, sabe? Você sonhar e daí você guarda esses sonhos no bolso. O que você tem que fazer após disso é trabalhar um dia de cada vez. Porque eventualmente você vai tirar isso do bolso e vai ver, meu Deus, todas as coisas que eu pensei lá atrás se realizaram. E eu acho bom também, daí, pra ressaltar e finalizar, que é um dia de cada vez. Mas às vezes pode acontecer de você ter que ficar lá 1 semana sem fazer nada, 1 mês sem fazer nada, e não é por isso que a sua vida acabou. Só uma questão de você parar, refletir e retomar de onde você parou. Exato, é só você pensar assim, 1 mês são feitos de 30 dias. A vida, numa média, é feita de mais ou menos 26 mil dias. Olha ela. 30 dias não vão modificar completamente sua vida. Exato. O que vai modificar é 1 ano, 2 anos de trabalho. Sabe? Ou muito mais que isso. Isso aí. É isso aí, gente. Então é isso aí, galera. Eu espero que a gente tenha conseguido passar o que a gente queria passar para vocês. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu acho que vai ficando. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like maluco, aquele like maroto. E, ativa o sininho aí agora, cara. Ativa o sininho aí. Exato, a gente não fala tanto isso, mas aqui no YouTube a gente tem o sininho que você pode ativar para você sempre receber notificações de coisas novas que a gente posta. Receber uma assinada da Revolution. E se você tiver alguma coisa para comentar sobre isso, deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Eu acho que é legal. Se você quiser falar um pouco sobre uma dificuldade que você sente, sobre uma frustração que você sente em estudar, ou sobre um momento triste que você passou aí, sabe? Fala aí, bota aí nos comentários pra gente discutir. Às vezes a gente faz uma sequência desse podcast semana que vem pra falar um pouco mais sobre isso, sabe? Vamos compartilhar um pouco as experiências, que é só através desse compartilhamento que a gente consegue crescer. E muito mais do que... Uma coisa que a gente não comentou é que a gente tá falando sobre isso, falando com você, pra você, mas, tipo, a parada aqui é a gente. Você não é um ser isolado que tem dificuldades, é tipo, todo mundo tem problemas. Todo mundo passa por isso todos os dias, meu amigo. Eu estou vivendo isso. Como eu disse, eu compartilhei a minha frustração da minha experiência com vocês, o Murilo compartilhou a dele. Então, se você tá triste, se você tá na bad, compartilha aí com a gente pra gente conversar mais no próximo podcast. E lembra, tudo que a gente falou aqui é único e exclusivamente do nosso ponto de vista. A gente não se compromete em estar... a gente não é especialista na área. Não somos senhores da verdade. Não somos senhores da verdade. Existem diversos pontos de vista, os mais variados. Existem diversos approaches em relação a isso. O que a gente quer fazer, na real, é que todo mundo tenha uma jornada muito mais saudável, sabe? Que todo mundo tenha muito mais orgulho da jornada que tem. Então, se você quiser falar um pouquinho do momento que você está na sua jornada, escreve aí nos comentários, deixa aí pra gente. Fala um pouco sobre a sua dificuldade, diz porque você tá triste, diz que você tá bem. Se você não tá aqui, semana que vem a gente conversa mais sobre isso. Quem sabe não fazemos uma sessão de e-mails. Yeah! Ok? Beleza, gente? Então é isso. Deixa o like aí, deixa o comentário. Segue a gente aqui, a Revo, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Compartilha isso com os amigos. Manda pra todo mundo. Compartilha na sua timeline. Que quanto mais a gente... Vocês acham que não, mas a cada visualização a mais que a gente tem... dá um gás a mais e vontade da gente querer fazer cada vez mais pra vocês. E eu vou finalizar com uma frase que eu adoro. Busquem conhecimento. Não. É aquela frase do famoso filme Nemo. Continue a nadar, ok? Ficamos nessa. Valeu. Falou. Um abraço.